Uma das melhores lutas de toda a série Naruto foi sem dúvida entre Deidara e Sasuke. Há pessoas que não gostam dessa luta porque dizem que o Sasuke venceu por, entre aspas, proteção de enredo, mas na boa, isso não é verdade. Vamos conversar sobre o que rolou nessa luta e analisar o motivo dessa ser uma verdadeira batalha de Shounen. Vemos o pessoal reclamando sobre o final dessa luta, onde o Deidara se explode e o Sasuke simplesmente consegue fugir, mas não tem como a gente ser tão superficial assim na hora de analisar uma luta importante dessa. Antes de tudo, precisamos explicar o que seria proteção de enredo. Isso é um termo usado para dizer que um personagem que perdeu uma luta deveria ter vencido, mas na boa, isso não existe de verdade. O resultado da luta de um personagem é feita para desenvolver a história e o próprio personagem, ou seja, todo personagem tem essa tal proteção de enredo, porque todos são escritos por uma pessoa com uma intenção. Então sim, os personagens vão vencer e perder conforme a vontade do próprio autor, para o melhor desenvolvimento da sua história. É claro que podemos argumentar que a forma como o autor faz os personagens perder não tem sentido, mas ainda assim é um problema de escrita e não de proteção de enredo. E olhando para a luta entre o Deidara e Sasuke, isso nem se aplica. Bora começar desde o início da luta entre eles. Sasuke e Deidara não tinham nenhuma ligação forte entre eles, então a luta não tinha grandes expectativas e por isso poderia ser uma luta sem graça. O Sasuke não tinha conhecimento sobre o Deidara. No entanto, o Deidara sabia quem o Sasuke era. Claro que eles não tinham nenhuma ligação, diferente, por exemplo, de Itachi e Sasuke, ou até de Naruto e Pain, que tiveram o mesmo mestre. Mesmo assim, eu sei que não é obrigatório que toda a luta da série seja entre dois personagens que tenham compartilhado uma história. E no caso dessa luta, o Deidara realmente sabia quem o Sasuke era, justamente por odiar o Itachi. Então, ele queria ver se conseguiria derrotar o irmão do rival para depois enfrentar o próprio Itachi. Vamos dizer que isso era tipo um teste. O Deidara queria mostrar que ele era superior ao Itachi e por isso quis enfrentar o Sasuke. Agora, já a relação entre Deidara e Itachi é bem interessante. O Deidara era um personagem que se importava apenas com a sua arte explosiva. É óbvio que o Deidara é completamente insano por causa disso. O cara ama explosões e valoriza a arte acima de tudo, acreditando que a arte dele é a melhor que existe. Quando acontece um encontro com Itachi, o Deidara ficou em choque. Ele até chegou a pensar sobre o poder do Itachi ser uma arte melhor que a dele. Isso deixou ele tão furioso que o cara passou a guardar rancor do Itachi. O Uchiha venceu ele de forma fácil e humilhante. Só isso foi o suficiente para fazer o loiro odiar o Itachi e querer ir atrás do irmão caçula do cara. Agora, olhando o lado do Sasuke, o cara só queria saber a localização do irmão, pois era o seu único objetivo. Aliás, ele nem queria enfrentar o Deidara e se pudesse até evitaria, tanto que durante a luta ele pergunta várias vezes sobre a localização do Itachi. Naquele momento que o Sasuke acerta uma porrada no Deidara, ambos estão mega cansados e ele poderia simplesmente ter finalizado o Deidara ali mesmo com uma kunai, por exemplo. Só que ele não fez isso. Ele queria o Deidara vivo para poder interrogá-lo. O Sasuke mesmo diz antes, quando acerta um Chidori, que evitou de propósito os pontos vitais. Nesse momento o Sasuke estava para mim no auge dele como personagem, porque nessa luta ele não estava com sede de sangue nem lutando por ódio, apenas queria achar o Itachi. Outro ponto que para mim o Kishimoto acertou nessa luta é a forma
forma como os poderes dele se interagem, pois ele sempre fez isso muito bem, onde ele cria personagens com habilidades pensadas exatamente para se confrontarem. Um bom exemplo disso foi no arco do resgate de Sasuke em Naruto clássico, onde cada membro do Quarteto do Som parece que foi criado para lutar contra cada um dos ninjas da Folha. As habilidades de cada um meio que se encaixavam de formas estratégicas e criavam lutas interessantes. Um ótimo exemplo foi Kidomaru contra o Neji. Agora, voltando para a luta entre o Deidara e o Sasuke, acabou sendo a mesma coisa. O estilo relâmpago do Sasuke é perfeito para enfrentar o estilo de jutsu do Deidara. O autor já preparou o cenário no arco anterior, quando o Yamato explica para o Naruto sobre os elementos e vantagens umas sobre as outras. E na mesma página aparece o Kakashi utilizando o estilo relâmpago para acertar o Kakuzu, que tinha usado um jutsu de proteção de estilo terra. O estilo explosão do Deidara tem componentes de terra, ou seja, o Sasuke, sendo o gênio que é, usa isso ao seu favor. É nítido a inteligência do Sasuke, pois ele percebe os selos de mão do Deidara e logo percebe que se trata do estilo terra, fazendo o contra-ataque com o estilo relâmpago. Aquelas agulhas de Chidori que o Sasuke lança nos explosivos do Deidara. Durante toda a luta, ambos ficam analisando as habilidades um do outro, o que torna a luta ainda mais interessante. E foi aqui que vemos uma das estratégias mais geniais de todo o anime, tirando, é lógico, as estratégias do Shikamaru na luta contra a Temari e, claro, contra a Tayuya e principalmente contra o Hidan no Shippuden. A estratégia que o Sasuke usa para derrubar o Deidara do dragão é bem genial, na boa. O Sasuke estava em desvantagem por causa do alcance, e mesmo se ele tentasse um jutsu de fogo, o Deidara provavelmente desviaria. E para piorar, o Sasuke tinha perdido uma das asas da forma do selo amaldiçoado. Mas bora lembrar o que ele fez. Ele joga a espada com relâmpago e finge que está usando a espada como apoio para saltar. Mas a real é que ele jogou a espada num ponto onde tinha minas explosivas que o Tobi espalhou pelo chão. Aí ele testou se o relâmpago desativaria a mina e deu certo. Depois acontece uma das cenas mais estilosas do Sasuke, que é quando ele pousa na espada fazendo aquela pose com o braço aberto. Antes disso, ele usa duas shurikens para forçar o Deidara a se aproximar, e quando o Deidara chega perto, o Sasuke pula e o derruba do dragão. E aquelas shurikens, o Sasuke aproveita elas para acertar os braços do Deidara, que cai em cima do próprio campo minado e tudo explode. Se você está assistindo até aqui, aproveita para deixar o like para fortalecer e fazer o YouTube entregar o vídeo para mais pessoas. Obrigado e bora voltar pro vídeo. Percebendo a desvantagem, o Deidara decide usar o C4, um dos jutsus mais letais de toda a série. Sem exagero, mano. Já pensou se ele usasse isso contra a Aliança Shinobi quando voltou como Edo Tensei? Ele teria derrotado facilmente um batalhão inteiro de 20 mil ninjas. É um jutsu tão difícil de contra-atacar que só foi possível porque o Sasuke conseguiu ver o chakra das microbombas com o Sharingan. Esse jutsu é preciso que você tenha o estilo relâmpago e sacar que o estilo relâmpago é o único que vai neutralizar essas microbombas, o que não é algo tão óbvio de perceber. Então o Sasuke pensa rápido, preciso fazer alguma coisa, vou usar o Chidori em mim mesmo para desarmar as bombas que eu respirei. É por isso que eu comentei que o Kishimoto acertou nessa luta, pois as habilidades
habilidades se encaixam bem. Um faz algo, o outro reage. Um inventa uma estratégia, o outro contra-ataca. E é isso que faz as lutas ficarem empolgantes. Depois o Sasuke usa um Genjutsu e o Deidara até acha que vai aguentar por já ter lidado com o Itachi antes, mas não aguenta. E isso mostra bem o tema da luta. Por mais que o Deidara tente melhorar sua arte, o Sharingan está em um nível que ele nunca vai alcançar, algo muito mais bonito e poderoso. O Deidara quase acaba com o Sasuke 2 vezes, e as 2 vezes o Sasuke prende ele no Genjutsu. No fim, o Deidara percebe que nunca vai ser um Uchiha, nunca vai alcançar uma arte tão perfeita. Cansados, os dois se encaram. O Sasuke tá com aquele olhar frio, nem liga pra arte do Deidara, ele só quer saber do Itachi. Isso deixa o Deidara surtado, e ele decide usar o último recurso, o C0, a autoexplosão gigante do tamanho de uma Bijudama. É tão absurda que dá para ver o estrago de longe, comparando com as cidades em volta. Vale lembrar que o Sasuke não tava só contra o Deidara, o Tobi tava junto também. Mesmo que o Deidara tenha se explodido no final, o Sasuke basicamente enfrentou 2 caras, já que o Tobi ajudou jogando as minas. Dá para dizer que ele lutou contra 1,5, porque o Tobi claramente não estava indo com tudo. Quando o Deidara se explode, o Sasuke usa a invocação reversa para escapar, e é aí que muita gente reclama. O pessoal diz que ele não tinha chakra para invocar o Manda, mas isso não faz sentido. Dá para ver que ele ainda tinha chakra, porque o Sharingan dele continuava ativo quando o Deidara começou a se explodir. Sim, invocar o Manda gasta muito chakra. O Naruto no clássico só conseguiu chamar o Gamabunta usando o chakra da Kyuubi, mas no Shippuden o Sasuke já tinha um chakra absurdo. Até o Jiraiya conseguiu invocar o Gamabunta mesmo sendo dopado pela Tsunade. Então o Sasuke fazer isso cansado é totalmente possível. Além disso, o Sasuke derrotou o Orochimaru de uma forma humilhante, mostrando que ele já estava acima de um Sannin. Ou seja, o Sasuke que lutou com o Deidara era ainda mais forte. Se ele conseguia manter o Orochimaru selado dentro dele, o que só parava quando ele ficava sem chakra, tipo na luta contra o Itachi, então com certeza tinha chakra para invocar o Manda. Outra crítica é que o Manda apareceu rápido demais, mas isso já tinha acontecido antes. Logo no começo da luta, o Deidara joga uma bomba e o Sasuke invoca uma cobra na hora para se proteger. É o mesmo tipo de reação. Sobre o teleporte reverso, foi a primeira vez que alguém usou a invocação para escapar de um ataque, sendo levado junto com o animal pro local de origem. O Kishimoto poderia ter explicado melhor, mas faz sentido. Se o Sasuke estava dentro do Manda e desfez a invocação, ele seria levado junto. O Manda acabou morrendo porque pegou o impacto da explosão. Não foi uma fuga milagrosa, ele só absorveu o impacto e morreu. No fim, o Sasuke escapar do C0 faz todo sentido. A luta mostra que a arte do Deidara nunca chegaria ao nível do Sharingan. Desde o começo ele queria superar o Itachi, mas até a sua explosão final falha. O Sharingan vence de novo e o Deidara morre sem superar o que ele mais invejava, o que torna tudo ainda mais trágico. Mas pensa comigo, finais trágicos também podem ser bons. Nem todo personagem precisa superar um desafio ou aprender uma lição para ter um final bom. Assista a este outro vídeo para mais conteúdos de Naruto. Deixe o like, se inscreva no canal e obrigado por assistir.